O kit de slime tinha 3 cores: rosa, azul e verde com glitter, embalagem transparente com lacre dourado, exatamente o tipo que a Valentina havia mostrado no tablet 2 semanas antes, apontando com o dedo e dizendo que era o mais bonito que ela havia visto na vida. 8 anos. Tudo é o mais bonito que você já viu na vida quando você tem 8 anos e está abrindo presente de aniversário cercada pelas amigas da escola num sábado de outubro com bolo de chocolate ainda quente na cozinha. Ela abriu com aquela animação que não tem nome em português, mas que todo adulto reconhece porque foi criança uma vez e lembra de como é quando o presente é exatamente o que queria. As amigas se aproximaram para ver. Uma delas disse que tinha igualzinho em casa. Outra disse que queria. A Valentina estava com o kit nas mãos e o rosto completamente aberto de felicidade. O tipo de expressão que você não consegue imitar quando adulto porque requer uma ausência total de autocontrole que a vida vai eliminando aos poucos. Então minha irmã Débora se levantou da cadeira. Disse que havia dado a coisa errada, que queria dar outra coisa, que ia trocar. E antes que eu entendesse o que estava acontecendo, ela cruzou o círculo de crianças, pegou o kit das mãos da Valentina e começou a rasgar a embalagem para separar as partes e levar de volta. O silêncio que se instalou naquele círculo de crianças de 8 anos foi diferente de todos os outros silêncios que já presenciei. Crianças de 8 anos não ficam em silêncio com facilidade, mas elas entendem injustiça antes de ter palavras para ela. E o que estava acontecendo naquele círculo era reconhecível como injustiça para qualquer pessoa com capacidade de sentir, independente de idade. A Valentina ficou parada com as mãos no ar, no lugar onde o presente havia estado. Olhou para as mãos, depois olhou para mim. Me abaixei na altura dela. Disse algo baixinho no ouvido dela que ninguém mais ouviu. Depois me levantei, olhei para Débora com a calma específica de quem já sabe o que vem depois, e disse em voz normal, sem raiva, sem drama, sem nenhum tremor na voz. Valentina, a festa acabou. Vamos agradecer as amigas. Meu nome é Priscila. Tenho 35 anos. Sou analista de RH, casada com Marcelo há 9, mãe da Valentina, que tem 8, e que toma as decisões mais sérias da vida dela com a solenidade de um juiz e a velocidade de alguém que já sabe o que quer, antes de terminar de pensar. Sou a filha mais velha de 2. Minha irmã Débora tem 31 anos. É solteira, sem filhos, mora com os meus pais em Belo Horizonte, e é o tipo de pessoa que cresceu sendo o centro de atenção familiar de um jeito que ela não escolheu, mas aprendeu a esperar. Não por crueldade, por ausência de consequência. Quando você passa 31 anos num ambiente que absorve os danos do seu comportamento antes que cheguem a custar alguma coisa, você não desenvolve o mecanismo que a vida em comunidade exige. Minha mãe, Dona Sueli, 60 anos, é uma mulher que ama os filhos com toda a capacidade que tem, e que aprendeu cedo que a forma mais eficiente de amar a Débora era suavizar antes que qualquer coisa chegasse a machucar. Esse mecanismo funcionou por décadas. Tinha um custo que ela nunca calculou completamente. Meu pai, seu Marcos, 63 anos, aposentado. Um homem presente e gentil que ficava em silêncio nos momentos em que o silêncio custava menos do que a alternativa. Uma vez, quando eu tinha 26 anos e tentei conversar com ele sobre um episódio específico da Débora, que havia me magoado de um jeito que não conseguia ignorar, ele ouviu tudo com atenção genuína e depois disse: "A sua mãe cuida disso." Essa foi a resposta completa. Fui embora com a conversa pela metade e aprendi que era assim que as coisas funcionavam nessa família. Marcelo, meu marido, é o tipo de pessoa que você percebe que escolheu certo quando ele reage a uma situação antes de você terminar de descrever. Naquele sábado de outubro, quando os últimos convidados saíram e ele estava guardando os restos do bolo na cozinha, me olhou por um segundo e disse apenas: "Você sabe o que vai fazer, né?" Não era pergunta. Era reconhecimento. Disse que sabia. Deixa eu voltar um pouco antes do sábado de outubro. Há um episódio de Natal que eu nunca nomeei diretamente porque às vezes não nomear é a forma que a gente encontra de continuar funcionando. 2 anos atrás, fim de dezembro, a família reunida na sala dos meus pais com aquela bagunça específica de Natal que mistura papel de embrulho com cascas de nozes e o cheiro do frango assado que Dona Sueli faz todo ano. Presentes no centro da sala, cada um com etiqueta. Havia um para mim da Camila, amiga da família, um livro que eu havia mencionado uma vez numa conversa e que ela havia lembrado e comprado. Aquele tipo de presente que mostra que a pessoa presta atenção. A Débora pegou o pacote com a etiqueta do meu nome, abriu, disse que achava que era para ela, ficou com o livro. Dona Sueli disse que foi engano.
A Débora não devolveu. Ficou com o livro na estante do quarto até hoje. Há um episódio de churrasco que também não nomeei por muito tempo. A Valentina tinha 6 anos e estava com um problema gastrointestinal que o pediatra havia diagnosticado como sensibilidade temporária. Comer a coisa certa naquele período fazia a diferença entre um dia normal e um dia com dor e choro. Tinha preparado uma porção específica de frango grelhado sem tempero para ela, separado numa travessa com a tampa, com o nome da Valentina escrito num post-it. A Débora comeu porque estava com vontade e a travessa estava na geladeira. Dona Sueli disse que foi sem querer. A Valentina ficou com dor naquela noite. Há um episódio de formatura que não é sobre mim, mas que me diz algo sobre o padrão. Era a formatura de uma prima, cerimônia às 2 da tarde, família presente. A Débora chegou 2 horas atrasada, entrou pelo corredor lateral enquanto a prima estava recebendo o diploma. Fez barulho suficiente para que metade da fileira virasse. A prima fingiu não ter visto para não estragar o momento. Dona Sueli disse que o trânsito estava difícil. Em cada um desses episódios, eu havia absorvido. Não por fraqueza, por uma lógica que fazia sentido no sistema onde cresci. O custo de confrontar sempre parecia maior do que o custo de absorver. E enquanto o custo ficava dentro de mim, aquela conta fechava. O sábado de outubro foi o dia em que a conta deixou de fechar. Não porque a Débora havia rasgado o presente, mas porque havia rasgado na frente das amigas da Valentina. Na frente de uma criança de 8 anos que não havia feito nada, que estava apenas com o presente nas mãos e o rosto aberto de felicidade, que ficou com as mãos no ar olhando para a tia sem entender o que havia acontecido de errado. O sistema de absorção que havia funcionado por anos não era transferível para a minha filha. Esse era o limite. O sábado de outubro, em detalhe. Havia enchido os balões azuis e amarelos de manhã cedo, às 7, enquanto Marcelo fazia o café e a Valentina ainda dormia, porque no sábado de aniversário você pode dormir até a hora que quiser. Tinha montado a mesa com a toalha que ela havia escolhido na semana anterior, com os pratos descartáveis com borda dourada que ela achou bonito na loja e que eu achei levemente exagerado, mas comprei porque era o aniversário dela. As amigas chegaram às 2 da tarde com aquele barulho específico de grupo de crianças de 8 anos que não existe em nenhum outro contexto do universo. A família chegou às 3. Meus pais, a Débora, um casal de tios, a Cláudia, que é amiga de infância e presença constante em tudo que importa na minha vida. O bolo saiu às 4, com as 8 velhinhas e o parabéns cantado em 2 volumes diferentes, porque crianças de 8 anos cantam no máximo, e adultos cantam com a contenção específica de quem aprendeu que entusiasmo em excesso é embaraçoso. A Valentina assoprou as velas de uma vez. Os presentes vieram depois. Ela abriu na ordem que quis, que é a única forma correta de abrir presente quando você tem 8 anos. Livro da Cláudia. Jogo de tabuleiro dos tios. Pelúcia da avó. Kit de pintura do avô que ela abriu com aquele cuidado específico de quem está tratando algo frágil. E então, o presente da Débora. A embalagem transparente com as 3 cores de slime, rosa, azul e verde com glitter. Valentina reconheceu na hora. Soltou aquele som que crianças soltam quando algo supera a expectativa. As amigas se aproximaram. Foi nesse momento que a Débora se levantou. Não vou reconstruir a cena linha por linha, porque algumas coisas ficam mais nítidas quando você não detalha demais. O que importa é o seguinte: minha irmã de 31 anos atravessou um círculo de crianças de 8 anos, tirou das mãos da minha filha o presente que ela havia acabado de ganhar e começou a separar o conteúdo para levar de volta enquanto dizia que havia dado a coisa errada e queria dar outra coisa. Não havia nenhuma outra coisa. Ela não tinha nenhum outro presente em mente. Era um impulso sem origem clara, do tipo que acontece quando uma pessoa passa a vida inteira num ambiente que não exige que ela pense nas consequências antes de agir. O silêncio das crianças durou talvez 4 segundos. A Valentina ficou com as mãos no ar. Olhou para as mãos. Depois olhou para mim. Me abaixei na altura dela. Disse baixinho só para ela ouvir. Você não fez nada de errado. Isso não é sobre você. Eu resolvo depois. Me levantei. Olhei para Débora com aquela calma que não é frieza. É o estado específico de quem tomou uma decisão e não precisa mais de raiva para executá-la. Disse em voz normal. Valentina, a festa acabou. Vamos agradecer as amigas. E comecei a encerrar o aniversário. Encerrar um aniversário de criança sistematicamente, sem explicar para ninguém o que está acontecendo, com a tranquilidade de quem sabe o que vem depois, é uma coisa estranha de se fazer no meio de uma sala com balões azuis e amarelos e restos de bolo de chocolate na mesa. Dona Sueli me olhou com aquela expressão de quem está tentando entender se deveria intervir. Não interviu.
Seu Marcos ficou na cadeira com o copo de refrigerante na mão, olhando para o piso. A Cláudia ficou parada por um segundo antes de começar a ajudar as crianças a recolherem os pertences, com aquela presença silenciosa de quem entende sem precisar ser explicado. A Débora ficou com o kit de slime na mão por um momento antes de colocá-lo sobre a mesa. O gesto levemente confuso de quem não entendeu ainda o que acabou de acontecer, mas percebe que o clima mudou. Em 20 minutos, as amigas tinham ido embora com os pais. Os tios tinham saído. Meus pais tinham ido também. Dona Sueli com a expressão de quem quer dizer alguma coisa, mas não encontrou o momento certo. A Débora saiu sem falar comigo diretamente, com um tchau geral para o ambiente que não pousou em ninguém específico. A Cláudia ficou. Marcelo lavou os pratos. A Valentina foi para o quarto com a pelúcia da avó e o kit de pintura do avô, e ficou quieta por um tempo que eu deixei ser o tempo que ela precisava. Depois de um tempo, ouvi a porta do quarto abrir. Ela apareceu na sala, me olhou e disse: "A tia pegou meu slime de volta." Disse que sim. Ela ficou pensando por um segundo com aquela seriedade de 8 anos que é mais velha do que o corpo que ainda tem. Depois perguntou: "Por que ela fez isso?" Disse que às vezes as pessoas fazem coisas sem pensar direito nas consequências para os outros, e que isso não era culpa dela, que ela não havia feito nada de errado. Ela ficou olhando para mim por um momento. Depois perguntou: "Você vai fazer alguma coisa?" Disse que ia. Ela assentiu com aquela confiança específica de criança que acredita na mãe, antes de ter evidências suficientes para isso. Foi para o quarto. Eu fui para a cozinha e peguei o celular. O que a minha família não sabia é que eu havia começado a guardar documentação 5 meses antes daquele sábado de outubro. Comecei depois do episódio do churrasco com a comida da Valentina, não imediatamente. Foi naquela madrugada depois que a Valentina havia ficado com dor e eu havia ficado acordada do lado dela esperando passar, olhando para o teto e pensando que havia uma linha que eu não havia sabido nomear antes, mas que estava nítida agora. Eu havia absorvido anos de episódios da Débora porque era adulta, e conseguia escolher absorver. A Valentina não havia escolhido nada. A Valentina tinha 6 anos e tinha ficado com dor porque minha irmã havia comido a comida que era dela sem pensar nas consequências. Comecei pelos extratos bancários. 4 anos, folha por folha. R$ 19.800 em 37 transações. Contribuições para a conta de luz dos meus pais em meses em que a aposentadoria havia chegado curta. Coberturas de emergências que sempre apareciam com urgência e desapareciam sem menção depois de resolvidas. E os réus e ACIs. 00000 emprestados a Débora 2 anos antes, para uma situação que ela havia descrito como temporária e que nunca voltou ao assunto depois que o dinheiro havia caído. Guardei os prints do WhatsApp. As mensagens de pedido da Dona Sueli com aquela voz escrita de urgência que eu havia aprendido a reconhecer no tom antes mesmo de ler o conteúdo. Os áudios. A conversa completa com a Débora sobre o empréstimo, incluindo a mensagem onde ela dizia que ia devolver em 3 meses. Guardei o registro dos episódios que eu conseguia reconstruir com data e contexto. O Natal do livro, o churrasco da comida da Valentina, a formatura da prima. E guardei no celular a mensagem que a Cláudia me mandou na noite do sábado de outubro depois que foi embora. A mensagem dizia: "Vi tudo. Se você precisar de testemunha, pode contar comigo. O que a Débora fez foi errado, e eu estou disposta a colocar isso por escrito." Encaminhei para a doutora Fernanda Queiroz naquela mesma noite. A doutora Fernanda Queiroz é advogada especializada em direito de família e atende num escritório a 10 minutos de casa. Havia me sido indicada por uma colega de trabalho 2 meses antes do aniversário, quando eu já sentia que estava acumulando documentação para algum momento que ainda não havia chegado. Marcamos uma consulta informal. Ela leu a pasta, ouviu os episódios, ficou em silêncio por um momento antes de dizer que o padrão era documentável e que os RIPSEIs 00000 tinham base suficiente para a cobrança formal. Quando liguei para ela naquela noite de outubro e descrevi o que havia acontecido na festa, ela ficou em silêncio por um tempo antes de dizer: "Agora você tem o episódio mais concreto de todos. Uma criança, uma festa, testemunhas, ato físico documentável." Disse que queria o processo completo. Ela disse: "A gente começa na segunda-feira. Na segunda-feira, não liguei para os meus pais. Não mandei mensagem no grupo da família. Não expliquei. Não pedi satisfação. Não entrei em nenhuma discussão sobre o que havia acontecido na festa. Fui ao escritório da doutora Fernanda com a pasta completa e a declaração que a Cláudia havia me enviado por escrito no domingo. Um texto de 2 parágrafos descrevendo o que havia visto com data,
horário e detalhes específicos, assinada com o nome completo dela e o documento. A doutora Fernanda leu tudo em silêncio. Quando terminou, fechou a pasta. Disse que havia duas frentes. A primeira era o dano moral causado a Valentina, uma menor de 8 anos, por ato de humilhação pública cometido pela tia em evento social com outras crianças presentes. A segunda era o histórico de contribuições financeiras não recíprocas, com o empréstimo de R$ 6.000 a Débora como elemento mais documentado. Perguntou o que eu queria do processo. Disse que queria reconhecimento, que o dinheiro importava menos do que o documento. Ela disse que entendia, e que ia redigir a notificação de forma que as duas coisas estivessem presentes. A notificação extrajudicial formal foi enviada na quinta-feira, com aviso de recebimento para o endereço dos meus pais e para o endereço da Débora. O documento era objetivo, redigido com a sobriedade de quem não precisa de adjetivos para que os fatos sejam graves. Documentava o episódio do aniversário com data, horário, descrição do ato, testemunha identificada. Documentava o padrão histórico de comportamento com episódios específicos datados. Documentava as contribuições financeiras de Priscila à família ao longo de 4 anos. E solicitava reconhecimento formal do dano causado a Valentina e ressarcimento do valor de R$ 6.000 do empréstimo não devolvido. A dona Sueli ligou no dia seguinte. Não atendi. Ela ligou mais 8 vezes naquele dia. Deixou áudios que eu fui acumulando sem ouvir imediatamente. Quando ouvi mais tarde, eram variações do mesmo tema. Eu estava destruindo a família por causa de uma bobagem de festa. A Débora não havia tido intenção de magoar ninguém. Era só um presente. Crianças esquecem essas coisas rápido. Eu é que estava fazendo durar mais do que deveria. Em nenhum áudio ela disse que o que havia acontecido foi errado. Encaminhei tudo para a doutora Fernanda. A Débora mandou mensagem na sexta. Era curta, com aquele tom de quem ainda não entendeu completamente o peso do que fez, mas percebe que algo saiu do controle. Dizia que não havia entendido o que havia de errado em querer dar um presente melhor para a Valentina, que a intenção era boa, que eu estava sendo injusta por fazer uma tempestade num copo de água. Não respondi. Encaminhei para a doutora Fernanda, que me disse que a mensagem era útil. Disse: ela está documentando a própria ausência de compreensão do impacto. Isso vai ser relevante. O seu Marcos apareceu no meu apartamento numa tarde de sábado sem avisar. Estava na varanda com a Valentina quando ouvi a campainha. Marcelo foi atender. Ouvi a voz do meu pai. Ouvi Marcelo dizer que ia me chamar. Fui até a porta. Meu pai estava na entrada com aquela postura de quem não tem certeza se vai ser recebido, mas veio assim mesmo. Sem a dona Sueli. Sem a Débora. Sozinho, com a chave do carro na mão e um jeito de estar que eu reconheci porque havia visto outras vezes. Poucas, mas havia visto, o jeito que ele ficava quando estava sendo ele mesmo sem o filtro do que era mais fácil. Perguntei se queria entrar. Ele disse que queria ver a Valentina, se eu deixasse. Deixei. Ele passou 2 horas na varanda com ela. Eu fiquei na sala com Marcelo, ouvindo o barulho da conversa dos dois chegando pela janela, a voz grave do meu pai, a voz aguda da Valentina explicando alguma coisa com a seriedade de 8 anos. Quando foi embora, ficou parado na porta por um momento antes de dizer a frase que eu havia esperado por tempo demais. Disse: eu vi o que aconteceu na festa. Foi errado. Eu deveria ter dito isso na hora e não disse. Isso foi erro meu. Fiquei olhando para ele. Disse: obrigada por falar. Ele assentiu. Saiu. Fui para a varanda. A Valentina estava arrumando as peças de um jogo que havia mostrado para o avô. Perguntei se havia gostado da visita. Ela disse que sim, que o vovô havia ficado tempo suficiente. Tempo suficiente. Como se ela já soubesse fazer essa avaliação. A reunião de conciliação aconteceu numa manhã de dezembro, que cheirava a café passado, e ao ar-condicionado de escritório que circula o mesmo ar há horas. A dona Sueli veio com o advogado e sem a Débora, que havia enviado representação. O advogado deles tentou na primeira rodada enquadrar o episódio do aniversário como um ato impulsivo sem intenção de dano, uma leitura equivocada de uma situação familiar ordinária. A doutora Fernanda apresentou a declaração da Cláudia, a mensagem da Débora dizendo que não havia entendido o que havia de errado, e um parecer de uma psicóloga infantil que eu havia consultado sobre o impacto de episódios de humilhação pública em crianças em fase de desenvolvimento social. O parecer era técnico, objetivo, e descrevia em linguagem clínica o que acontece quando uma criança tem um objeto retirado das mãos na frente de pares sociais, o impacto na percepção de segurança, na confiança nas relações adultas,
na disposição de se expor em contextos sociais futuros. O advogado deles pediu uma pausa. Voltaram em 20 minutos. A segunda proposta reconhecia o episódio como inadequado, mas pedia linguagem que enquadrasse como erro pontual sem padrão anterior. Adequara. Fernanda apresentou os episódios datados do Natal e do churrasco. Terceira rodada. O acordo final continha 3 pontos. O primeiro reconhecia formalmente que o ato de Débora no aniversário de Valentina havia sido inadequado e causado dano emocional documentado à criança e à mãe. O segundo reconhecia, com base nos episódios apresentados, que havia um padrão de comportamento da Débora que causara dano recorrente ao relacionamento familiar, especialmente com Priscila e Valentina. O terceiro estabelecia o ressarcimento dos R$ 6.000 do empréstimo em 4 parcelas mensais. A dona Sueli assinou com os olhos levemente vermelhos, mas a expressão fechada de quem não vai mostrar que está com os olhos vermelhos. Quando saímos, ficamos na calçada por um momento. Minha mãe olhou para mim com aquela expressão que não era raiva, mas ainda não era entendimento completo. Algum lugar entre os dois. Disse: "Eu sempre achei que estava protegendo vocês duas." Disse que eu sabia. Disse: "Errei o que precisava proteger." Não respondi. Não havia nada certo para dizer naquele momento que não fosse prematuro ou insuficiente. Ela foi embora. Fui para casa. No sábado seguinte, comprei um kit de slime. Não com cerimônia, não com explicação, não com nenhuma narrativa sobre o que havia acontecido e o que estava sendo corrigido. Simplesmente entrei na papelaria, peguei o kit com as 3 cores, rosa, azul e verde com glitter, e fui para casa. A Valentina estava na cozinha com a Marcela, amiga da escola, fazendo não sei o que com glitter que havia espalhado por uma superfície maior do que o combinado. Quando entreguei o kit, ela ficou olhando para ele por um segundo. Depois olhou para mim. Disse: "É o mesmo que a tia pegou de volta?" Disse que era. Ela pegou o kit, colocou na mesa ao lado das outras coisas que estava usando e disse: "Obrigada, mãe. Posso abrir depois que a gente terminar aqui?" Disse que podia. Ela voltou para o que estava fazendo. Aquilo era tudo. Sem drama, sem cerimônia, sem o peso que os adultos colocam nas coisas que as crianças processam, com uma leveza que a gente esquece que é possível. A Cláudia apareceu para jantar naquela noite. Marcelo fez risoto que ficou bom o suficiente para que ninguém precisasse ser gentil ao elogiar. Ficamos até tarde conversando sobre o trabalho, sobre uma série que a Cláudia estava assistindo, sobre uma viagem que Marcelo e eu estávamos pensando em fazer no ano seguinte. Sobre coisas que não tinham nada a ver com família, ou documentos, ou notificação, ou acordo. Era assim que uma noite de sábado deveria ser. O meu pai passou a aparecer aos sábados. Não sempre. Não com a regularidade de compromisso marcado, mas com a frequência de quem aprendeu que aparecer importa mais do que ter o momento perfeito para aparecer. Chegava com alguma coisa pequena, às vezes pão de queijo, às vezes uma fruta que havia passado pela feira, e ficava com a Valentina por 2 horas fazendo o que ela quisesse fazer, que variava entre jogo de tabuleiro, slime e explicações longas sobre o universo que ela havia pesquisado na escola, e queria compartilhar com alguém que ouvisse de verdade. Ele ouvia de verdade. Certa tarde, depois que ele foi embora, a Valentina me perguntou se o vovô ia continuar vindo. Disse que achava que sim. Ela disse: "Eu gosto quando ele vem. Ele fica ao tempo certo. Tempo certo." Minha filha de 8 anos havia desenvolvido uma métrica própria para a presença que era mais sofisticada do que a maioria dos adultos que eu conhecia. Não sei o que vai acontecer com a Débora. Não sei se ela vai um dia entender o que aquele gesto custou. Não para mim, mas para uma criança de 8 anos que estava com as mãos abertas de felicidade e ficou com as mãos no ar. Não sei se o acordo que assinou produziu alguma coisa além da obrigação financeira. Não sei se a compreensão vai chegar ou se é o tipo de coisa que fica sempre do lado de fora de certas pessoas. Mas sei que a Valentina tem o kit de slime, que ela fez na tarde de sábado com a amiga e que espalharam por uma superfície maior do que o combinado, e que eu não reclamei porque era sábado, e às vezes você deixa o glitter ir onde quiser. Sei que quando ela ficou com as mãos no ar naquele sábado de outubro e me olhou, a coisa mais importante que aconteceu não foi o que eu disse para a Débora. Foi o que eu disse para ela. Baixinho, só para ela ouvir. Você não fez nada de errado. Às vezes, a coisa mais importante que você faz pela sua filha não é a mais visível. Não é a que aparece no acordo assinado ou no documento com o carimbo do tabelião. É a frase dita baixinho no ouvido dela antes de se levantar, antes de encarar qualquer outra coisa.
É ela saber, antes que você resolva qualquer coisa, que o erro não foi dela. Que o que é dela não pode ser tirado sem que alguém reaja. Que a mãe reage. Não com grito. Não com cena. Com calma. Com documento. Com a precisão de quem planejou antes de executar e executou sem hesitar. É isso que eu quero que ela carregue. Não a noite que terminou cedo. Não o presente que foi tirado. Não o acordo assinado 3 meses depois. A certeza de que quando alguém tirar o que é dela, vai ter alguém do lado dela que já sabe o que fazer. E que esse alguém aparece na hora.